te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Senhor, nós os pedimos, renovai em vossa igreja o Espírito com o qual dotastes o Bispo Santo Agostinho, repleto do mesmo Espírito. Só de vós tenhamos sede, fonte da verdadeira sabedoria. Só a vós busquemos, autor do amor eterno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, no versículo de 42 a 51. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai atento, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendeis bem isso? Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor encontrar agindo assim. Quando voltar, e em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, comer e beber e embriagar-se, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe, ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja, ela celebra, faz a memória de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi bispo e doutor da igreja. Santo Agostinho, nós ontem fizemos memória de Santa Mônica, que é mãe de Santo Agostinho, e ela teve uma função muito importante, porque foi através da perseverança dela na oração, da vigilância dela, né, que fez com que Santo Agostinho então se convertesse e se tornasse esse grande homem que a história da igreja conheceu, e até hoje por nós ele intercede.
Então, celebrar Santo Agostinho, que fez uma história tão bonita, né? Então, quando a gente fala de conversão, daqueles que viveram no tempo de Jesus, nós lembramos muito de São Paulo. São Paulo foi uma grande conversão e depois de convertido fez grandes obras. E essas obras feitas marcam, né, até hoje e para sempre, que as cartas que São Paulo escreveu. Então, quando nós falar lá do tempo de Jesus, nós vamos falar de São Paulo, a grande conversão. E quando nós falamos depois de Jesus Cristo, né, nós lembramos muito da conversão de Santo Agostinho. E por lembrar então da conversão de Santo Agostinho, nós também lembramos da perseverança na oração da liturgia de ontem, que foi a mãe dele, que foi Santa Mônica. E a palavra de Deus então fala. Por que a igreja tanto fala, né, dessa palavra tão bendita que é chamada conversão? Porque hoje nós celebramos Santo Agostinho, aquele que se converteu e viveu plenamente a sua vida, fazendo em tudo a vontade de Deus. E marcou a história, né? Quer dizer, não é só uma questão dele se salvar, mas trouxe para muitos, né, caminhos abertos para seguir Jesus Cristo. E a liturgia de hoje fala disso, né? São Paulo, aqui na carta que ele fala aos Tessalonicenses, ele fala da alegria dessa comunidade de filhos de Deus. Porque, na verdade, a conversão de São Paulo levou muitas pessoas à conversão. Então, é algo que começa com um e continua, porque tudo que é de Deus, ele não acaba, ele é eterno. E assim também foi com Santo Agostinho. Então, São Paulo fala muito dessa carta aos Tessalonicenses, essa vivência, essa vigilância. Porque quando a gente fala de vigilância, a gente fala de alguém que conhece Jesus Cristo e faz em tudo a vontade dele. Então, a reflexão para nós, nesse dia de hoje, é de nós olhar para a nossa vida. Como que nós estamos vivendo a nossa vida? Aqui fala da vinda, né? Que ficar atento, ficar preparado. Quer dizer, esse preparado é fazer a vontade de Deus em tudo aquilo que nós vivenciamos. E procurar, né? Por exemplo, hoje é um dia de a gente pensar, como que eu estou vivendo minha fé? Né? Eu preciso ser melhor, eu preciso, se me falta paciência, eu preciso lutar para que eu tenha essa paciência, para suportar certas situações e para que não esteja reação bruscas. Tem muitas coisas que a gente precisa meditar para ser melhor. A vigilância é a bondade de Deus agindo na gente. É a graça de Deus transbordando na vida da gente. Então, quando eu olho para esse evangelho e penso, porque na verdade, amados, nós quando falamos de vigilância, nós temos uma compreensão muito vaga, porque nós achamos que nós não vai morrer. E isso não é verdade. Jesus um dia vai voltar, mas ele pode voltar e nos encontrar despreparado, ou a morte pode nos apresentar e também nós estar despreparado. Então essa preparação é deixar Deus agir em nós, é ter conformidade com a vida de Deus, ser bom, buscar ser bom, ser útil para os outros. Tem muitas pessoas que precisam, quer dizer, o convertido, aquele que conhece Deus, precisa levar as pessoas também a ter esse conhecimento. Então, a nossa vida doada a Deus, ela tem sentido por quê? Porque nós fizemos uma experiência com Ele e ao fazer essa experiência com Ele, descobrimos que nós não somos eternos, mas se nós viver e fazer a vontade de Deus, por ter descobrido a graça santificadora dele, que ele é a fonte de toda a santidade, o que vai acontecer? Nós vamos ser eternos. Quer dizer, esse ser eterno nessa carne não existe. Nós temos que ter consciência que todos morrerão e nós vamos morrer também. Mas que nós possamos, então, através de uma vida de fé, quando ele voltar, ele vai voltar para nos glorificar e não para nos condenar.
por intercessão de Santo Agostinho, Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma muito especial aqueles que se encontram enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.